Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço e desta vez eu vou falar, vou ler um texto aqui do Paulo Gastão, que ao escrever esta obra aqui, dos mitologemas na imortalidade do passado lampiônico, eu até me questionei junto ao meu sobrinho, que ele sempre estava acompanhando o meu trabalho, Marco Ferraz, e então eu perguntei, será que Paulo Gastão, ele vai falar alguma coisa sobre o meu livro? Aí Marco disse, é bom tentar, né? Então, me surpreendeu bastante. Eu fiz o pedido, estava temerosa se ele faria ou não algum comentário, se teceria algum comentário, e ele coloca o seguinte aqui. Vejamos. A caatinga se refaz espontaneamente, tem cheiro próprio, ensinamentos em exuberância, além de ser o local das gestações culturais por excelência. O momento é por demais propício para acomodar a psicanálise no roteiro de cangaceiros e volantes, não se caracterizando ser uma novidade. O sentido da análise é mais representativo do que se pensa. O desenho para retratar a historiografia do cangaço estancou num grande e representativo obstáculo, a Serra Grande, situada em pleno Vale do Pajeú. Por muitos trabalhos que se tenha construído, nenhum deles foi capaz de ultrapassar a compacta massa ali existente. Parece-nos que os ventos se encarregaram de transportar todos os conteúdos e que foram ficando impactados. Recordo quando, da visita do saxofonista americano, que no ano de 1988 chegava ao Rio de Janeiro, Stan Getz, e buscava algo para o tradicional jazz americano que tinha impactado, e dizia ele que necessário se faz ultrapassar aquela barreira, muro ou paredão, e que sentiu encontrar no Brasil a fórmula que resolveria o impasse. Seria a magia do samba, a interferir e mudar o ritmo dos jazz. Acredito que no âmago do problema teriam os jazzmen chegado a um ponto de saturação tal que precisava de uma alma nova. Teriam eles pensado em um novo show ou espiritual, a alma de um espírito? Teriam a capacidade de promover radicais mudanças? Foi exatamente o que ele escreveu aqui neste livro, fazendo o comentário. Aí ele disse que, para ele, era novidade enveredar pelo campo da psicanálise, assim como eu estou fazendo, porque já está saturado essa forma, essa maneira que as pessoas têm de colocar o cangaço, o cangaceirismo lampiônico, sempre dentro de uma única linha, daquela perspectiva da valentia, do lampião, ora herói, ora bandido, do lampião que se vestia de forma exótica, que tem que se encontrar o porquê. Tem que se encontrar o porquê, né? Porque é exatamente esses livros todos, né? Em sua maioria, né? Eu tenho vários, gente, mas muitos
muitos livros, eu tenho quase todos os livros que falam sobre o cangaço, certo? Mas sempre a mesma coisa, conforme o Paulo Gastão colocou aqui, o fogo da Serra Grande, o ataque à Maranduba, como o Lampião se saía. Gente, temos que pensar, né? Que pensar na forma assim da vida do Virgulino, como é e como e por que entrou para o cangaço. Já em outros vídeos eu falei que o Virgulino ele dizia que entrou para por culpa, digamos assim, porque mataram os pais dele. Isso não é verdadeiro, porque o Virgulino já estava no cangaço muito antes. O Virgulino, quando vamos examinar a história da vida do Virgulino, nós temos que visitar os lugares, sim, visitar os lugares, mas temos que olhar também as ações do Virgulino, para poder entender o comportamento do Virgulino. Não era normal. E não é normal as pessoas colocarem uma pessoa que matava, estuprava, que apavorava o povo, né? As pessoas já viviam se escondendo, viviam assim viviam constantemente naquela nevrose, naquela coisa de livrar-se dos cangaceiros, né? Em especial o Virgulino, porque quando o Virgulino ele resolvia, né, atacar um lugar, atacar as pessoas, estuprar, né, ele ficava mais na caatinga. Ele não tinha casa, ele era uma pessoa que era nômade, né? Roubava, mas nunca se saciava. Nunca saciava o desejo de matar, de matar. E sempre com a desculpa de dizer que foi para vingar os pais. Ora, gente, eu precisei também visitar os lugares onde o Virgulino passou, né? Principalmente lá em Nazaré do Pico, sertão, né? Juntinho de Vila Bela, que hoje atualmente é Serra Talhada. Eu fui lá visitar os lugares e nós lá podemos colher informações. Claro que são informações que serão repassadas hoje pelos descendentes, né? Daqueles que passaram pelas mãos dos cangaceiros, né? Existiam as pessoas que queriam livrar-se dos cangaceiros e outras pessoas, não lá em Nazaré, que o Virgulino saiu de Nazaré, foi obrigado a sair de Nazaré. Por quê? E ele vai para outros estados, né? Agora, o Virgulino era uma pessoa insaciável, era uma pessoa que o seu comportamento a gente tem que analisar e tem que entender o comportamento de um psicopata, né? Hoje estava, inclusive, assistindo aí que aquela senhora, aquela que matou o dono da IOC, o esposo dela, vejam só, eu estou entrando só para fazer uma comparação, né, do que é uma pessoa com uma mente psicopática, né? Ela cumpriu pena, né? Primeiro, ela mata o marido, esfaqueia e coloca dentro de uma mala e sai com essa mala tranquilamente. Ela mesma cortou o esposo, né? Tudinho. Aí descobriram que foi ela que praticou aquele crime, né? E ela cumpriu pena. Saiu há poucos dias da prisão, está em regime, ela ainda não
está, digamos, livre das ações das polícias, porque ela ainda está, digamos assim, num regime que ela tem que comparecer e prestar conta dos atos que ela está fazendo, mas veja só, ela já tentou trabalhar com carros, né, dirigindo Uber, se não me engano, tentou enganar uma empresa com documentos falsos, né? Ela também tentou, como é que se diz assim, falsificar documentos para entrar nessa empresa, né? Vejam que não para, não adianta, o psicopata ele não para de cometer os crimes, porque é da natureza, entre aspas, da personalidade. E a personalidade, a pessoa não muda, né? Não muda. E então, esse fato do virgulino, o virgulino tem que ser colocado dentro dessa perspectiva de um psicopata, né? E ainda mais um psicopata, porque existem os níveis, né? Tem os mais brandos, tem os mais leves, né? E tem os que são do tipo serial killer. Então, agora, recentemente, as pessoas levam a história do virgulino como herói para a avenida em São Paulo, Rio de Janeiro, para homenagear um psicopata, uma pessoa que cometeu delitos, era sempre, durante toda a sua vida, ele cometia delitos, crimes muito, os crimes hediondos, e ainda tem pessoas que vão enaltecer uma pessoa dessa e dizer que representa o Nordeste. Isso não tem que ser revisto, né? É justamente esse trabalho que eu estou fazendo, né? E tomo por base justamente a psicanálise, a psicologia, a criminologia, né? E para as pessoas tomarem mais, digamos assim, saberem que o virgulino era uma pessoa, que o final do virgulino teria que ser aquele, né? Já que ele não se entregava, que ele roubava, matava, assaltava, estuprava, né? Tinha que ter um final conforme teve, né? É o que se supõe que lá em Angico, né? Agora, ninguém sabe exatamente qual era o cadáver do virgulino, porque ali tinha vários cangaceiros, né, sob o comando dele, né, e houve ele já era perseguido há muitos anos, até que um dia, como se diz, um dia da caça até do caçador. O virgulino, no meu entendimento, ele foi realmente, no meu entendimento, morto. Ele jamais se entregaria, porque o psicopata, ele é assim, ele não obedece à lei, nem do Estado, nem à lei de ninguém. A lei dele, a lei do psicopata é a lei dele próprio, certo? Ele não obedece a ninguém, certo? E ele não se sacia com o que faz. Ele pode matar um, outro, 10, 50, 20, o que for, né? O tipo serial killer, né? E ele vai cometer sempre os crimes, sempre existe praticamente um ritual, uma forma dele praticar aquele crime, né? E é exatamente essa forma que é observada quando se analisa a vida de um psicopata do serial killer, que ele vai cometer os mesmos crimes, nas mesmas condições, né? O virgulino era assim, roubava, matava, estuprava, tocava fogo. Por quê? Porque isso para ele era um alívio ou para ele um prazer, uma satisfação.
está sempre matando as pessoas. Então, vamos, não queiramos que seja o representante do nordestino, porque se todo mundo que tivesse uma vida, uma infância pobre, iria ser psicopata, iria ser um assaltante, não é dessa forma que nós podemos estudar, principalmente o cangaço. E o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, ou o rei do cangaço. É isso aí.